Foi nas maquiagens que essa jovem estudante encontrou um jeito de protestar contra o racismo e as desigualdades sociais. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. Com a pandemia, as passeatas ficaram proibidas por causa do distanciamento e o risco de contágio do novo coronavírus. Na internet, as manifestações e posicionamentos ganharam força e trouxeram à tona o termo ativismo virtual, que Elis aderiu no início da quarentena. Na internet foi uma oportunidade muito bacana de eu perceber que muito mais pessoas, um número maior de pessoas, iam ver o que eu realmente sentia e o que eu achava que realmente deveria mudar. A gente percebe como os negros não têm voz, assim, para falar cara a cara, talvez na internet. O primeiro registro de ativismo virtual de que se tem notícia aconteceu em meados da década de 80, quando eram enviadas diversas informações via e-mail e sites. Mas foi em 2011, com as manifestações do Oriente Médio, a conhecida Primavera Árabe. Mostrou que as manifestações nas redes sociais contra a política impulsionaram esse tipo de ativismo. Alguns pesquisadores criticam o ativismo virtual, mas, para esse cientista político, não há como afirmar qual forma de manifestação é a mais eficiente. Dizer que é o mesmo efeito, trabalhar com esse tipo de analogia é um tanto complicado, para não dizer complexo, né? Porque o que vai depender, o que vai definir se tem um efeito ou não, é justamente como ele ganha essa concretude saindo das arenas virtuais, certo? Muita gente gosta de fazer tuitaço, hoje você tem práticas como disputas da opinião pública em redes sociais, mas só haverá uma mudança significativa dentro de um contexto político quando isso se materializar no que a gente está tratando das lutas concretas da sociedade. Para essa estudante de jornalismo, que usa o Instagram para falar de feminismo, as duas formas de se manifestar se complementam. E na maioria das vezes, a expansão do ativismo acontece por conta desses assuntos que são destaque. As duas formas de manifestação são complementares. Eu não acredito que uma seja mais, outra seja menos. Eu acho que elas são complementares. No sentido de que, geralmente, a internet ela traz à tona alguns casos que as pessoas consideram injustos. Para a Elisa, seja nas ruas ou nas redes sociais, qualquer tipo de protesto ou participação popular é bem-vindo. Qualquer pessoa, a qualquer momento, ajuda, seja de uma atitude mínima, seja pequenininha, pode ajudar de qualquer forma. E como eu fiz através de maquiagem, enfim, assim, que jovens gostam muito de maquiagem, principalmente meninas, então vai ter uma visibilidade muito, muito grande. Larissa concorda. As redes sociais hoje são um forte aliado nas questões sociais. É muito importante e muito necessário, porque os assuntos de pauta social, de igualdade de gênero, de igualdade de raça, eles sempre estiveram aí para serem debatidos, só que eles eram considerados um pouco intocáveis. E agora a internet trouxe essa democratização e trouxe luz também a esses assuntos. As pessoas estão falando mais sobre isso. É um grande desafio buscar essa relação do mundo virtual com o mundo concreto. Tem muita coisa sendo feita, tem muita coisa que surtiu efeitos. E todas as manifestações no Brasil e no mundo, de 2010 para cá, tudo isso foi mobilizado pelo mundo virtual, mas não ficou restrito a ele, conseguiu superar essa barreira. Então não dá para dizer que é a mesma coisa, mas isso não quer dizer que também vamos desprezar, como muita gente de forma um tanto leviana tende a, analisar e julgar esse tipo de ativismo.